E aí, pessoal, segunda-feira sempre é um dia de muitas informações, mas hoje especialmente é um dia de mais especulações também. Algumas situações que não se confirmaram, que a gente precisa colocar aqui, que não são definitivas porque o dia não terminou, mas que a gente tem que vir aqui colocar qual é o entendimento do momento. Basicamente são as informações que a gente pode vir colocar nesse momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Um ponto e o primeiro deles, Orejuela. Orejuela, lateral direito, pertence à equipe do Cruzeiro. Passe fixado na casa de 3 milhões de euros para uma negociação única e exclusivamente com o Cruzeiro, mantendo o vínculo, não se refere a 100% dos seus direitos, mas essa é uma negociação que o Grêmio já começou. O presidente Romildo já informou que tem sim interesse em Orejuela em definitivo. Orejuela fez 2 ótimas partidas. No Grenal, ótima partida, e no jogo contra o Fluminense, ótima partida. Já havia feito um grande primeiro tempo contra o Novo Hamburgo. Eu gosto demais do que eu tô vendo do Orejuela, não sei se vocês concordam comigo. O Orejuela tem se mostrado um jogador de força, de muita participação no jogo e de boa técnica, dando um lado direito que o Grêmio não tinha. Vou mais longe, eu não lembro do Grêmio ter tido um lado direito tão efetivo como tem com o Orejuela. Desde o Edilson, talvez, o Edilson em 2017 foi muito bem ali, apesar de ser um outro modelo. O Grêmio, a partir do Renato, ele gosta de um lateral construtor, e o Orejuela é aquele jogador que, além de construir, ele também é efetivo na linha da frente. Então me parece que acerta em todos os aspectos o presidente Romildo. Nisso a gente linka para um segundo assunto. Qual é o segundo assunto? A possibilidade e a tentativa do Grêmio buscar uma parte dessa compensação com Ferreira. Exatamente. Ferreira, que teve uma negativa na semana passada do processo trabalhista e que a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato, no caso, ele que na metade do ano que vem fica livre porque encerra seu vínculo com o Grêmio. Essa é uma negociação sempre difícil, mas me parece que uma negociação para acertar as coisas é mais fácil até do que uma simples renovação de contrato do Ferreira. Então, essa é uma situação que a gente tem que avaliar de maneira interessante. Por quê? Porque, de fato, isso ganha corpo a partir do momento em que o Grêmio entende em Orejuela uma solução para os seus problemas. Algo que não acontecia um mês atrás. Não só por não ter os jogos da pandemia, em razão da pandemia, mas porque Orejuela tinha uma certa desconfiança, mas o que se vê é que ele vai ser titular, e não só vai ser titular, ele vai ser muito importante. Lembrando que o Grêmio tem também o Vitor Ferraz, que era o titular, e que deu ali um espaço, sentiu uma lesãozinha muscular, e ali o Orejuela pegou e parece que não solta mais essa posição. Outra informação, um dos jogadores que foi citado muito fortemente nas últimas semanas foi o Robinho do Cruzeiro. Robinho, vocês lembram, meia, joga como volante, joga aberto pela direita, jogador que foi do Palmeiras, jogador que no ano passado sofreu uma lesão no próprio jogo do Cruzeiro na Arena contra o Grêmio. O Robinho, ele teve hoje no BID o anúncio da sua liberação do Cruzeiro, tá? A informação que nós temos é que o Renato pediu o Robinho e que o Grêmio não foi consenso nisso. Muitos queriam, muitos não queriam. E teria vencido os que não queriam. Eu não fechei isso ainda, essa conta eu não fechei, tá? Não fechei ainda. Porque isso aconteceu com o Thiago Neves e isso aconteceu com o Diego Souza. Exatamente a mesma coisa. E isso aconteceu com o Edilson mais cedo, um pouco antes. Lembra? Quando o Edilson pediu para voltar, o Edilson teve o voto vencido, né? O pessoal, os que não queriam, ganharam. O Diego Souza e o Thiago Neves ganhou o Renato. O Renato pediu, o pessoal acabou na votação ali das pessoas que decidem, acabou dando, enfim, aceitando o pedido do Renato. O Edilson, o Renato não conseguiu. E isso informa, isso até é legal a gente falar de bastidor um pouco, porque isso vai muito aquela história, o Renato manda. Não, o Renato coloca os nomes, as pessoas aceitam ou não. É assim. Foi com o Edilson, acho muito legal até a gente fazer essa referência. Foi com o Edilson
E não deu. Com o Thiago Neves foi e deu, com o Diego Souza foi e deu. Essa é uma questão muito importante, porque desfaz um pouco essas grandes histórias que se criam, o Renato manda sozinho no Grêmio, esses papos que gostam de falar, tudo é balela. Inclusive, é preciso sempre referir isso. Tem os que tem pedidos que ele faz que aceita, tem pedidos que ele faz que não aceita. E parece, essa informação da hora, que o Robinho não teria sido aceito, né? O Renato teria pedido e o pessoal teria dito não queremos. Lembrando que o Grêmio tem do Cruzeiro do ano passado, tem o Orejuela, tem o Lucas Silva, tem o Thiago Neves. Teria mais o Robinho, que é um nome, eu particularmente acho que pode ser um jogador útil demais nesse Campeonato Brasileiro, que vai se precisar e muito de grupo de jogadores. E muito de grupo de jogadores. Outra informação sobre a necessidade que se criou de se anunciar jogadores de fora neste momento. A informação é que não vai dar tempo. Aí eu digo, mas inclusive eu questionei algumas pessoas, como assim não vai dar tempo? Vocês não descobriram hoje, né? Não foi hoje que saiu aqui, que seria só hoje. Então, não fechei também. Vivo com pontos de interrogação, muitos pontos de interrogação. Por quê? Não fechei todas as portas ainda. Vou seguir ouvindo rádio, ouvindo a Bandeirantes, ouvindo e ligando para todo mundo que de alguma maneira convive com o Grêmio. Não fechei conceito, gente. Não fechei conceito. Lá por volta de 9 da noite eu vou passar para vocês um conteúdo fechando o dia. Mas até o momento eu não fechei conceito. Acredito que tenha coisa para acontecer ainda. Mas nesse momento, de fato, as informações são essas. Robinho, Orejuela, Ferreira e a vontade do Grêmio sim em anunciar, mas nada concretizado até o momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.